hoje a gente começou só o comecinho dos sofrimentos para despertar. Então, falo para Dessler, vamos voltar de novo para aquele paralelo do bom professor. O bom professor quer ajudar todos os alunos e mesmo quando ele castiga um aluno, ele castiga por amor, ele quer acordar aquele aluno para mostrar que quem está perdendo não é o professor. Quando o professor está dando uma aula e um aluno está fazendo bagunça, o outro está dormindo, não é o professor que está perdendo. O professor já sabe, o professor vai ganhar o salário dele de qualquer maneira. Quem está perdendo é o aluno. Então o professor quer acordar aquele aluno e às vezes precisa de castigos. Para quê? Para que esse aluno ele aproveite o material que o professor quer transmitir para ele. Então, a gente falou que hoje em dia está na moda, tudo de zumbi. Os filmes são de zumbi, os jogos são de zumbi. Parece que tudo de zumbi. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas estão fisicamente, podem estar vivas, mas espiritualmente as pessoas parecem zumbis. Por quê? Porque não estão vivendo a vida de acordo com os objetivos que a gente tem que viver. Então a pessoa ela acorda, ela come, ela trabalha, mas dentro do objetivo dela no mundo, infelizmente, é como se ela não estivesse viva. Quando o Yosef, a gente comentou isso, quando o Yosef, os irmãos, eles encontraram o Yosef, ele se revelou, os irmãos vieram contar para o pai, ele falou: pai, você não sabe, o Yosef está vivo. O que a Torá fala? Que ele não acreditou, ele não queria acreditar. Como não queria acreditar? Eles estão brincando com o pai? Qual a resposta? Fisicamente vivo ele pode até estar, mas o que sobrou do meu Yosef? 22 anos no Egito, ele não está vivo espiritualmente, não sobrou nada dele. Então, quando ele acreditou, quando ele viu as mensagens que o Yosef mandou sobre todo o estudo de Torá que ele tinha com o pai, que ele lembrava até aquele momento. Agora ele entendeu: meu filho Baruch Hashem está vivo. Espiritualmente ele continua vivo. Quando os filhos falaram, ele é o vice-rei do Egito, e Jacob entrou em pânico. Então se perdeu completamente. Uma pessoa bonita, uma pessoa com tanto poder que nem ele tinha, certeza que ele se perdeu. Quando ele teve certeza, com a mensagem que o Yosef mandou: pai, eu estou vivo espiritualmente. Então a gente está infelizmente numa geração que as pessoas elas estão dormindo, mesmo acordadas, elas continuam dormindo. A gente vê gente andando na rua, a pessoa parece acordada, talvez até já morreu e não avisaram. Então a gente tem que saber que, infelizmente, espiritualmente, nem todo mundo que a gente vê na rua está vivo. Então os sofrimentos fazem a gente questionar, fazem a gente despertar, fazem a gente buscar um sentido na vida. Muita gente me pergunta, que me encontra na época de escola, fala assim: você agora é rabino, sério? Mas quem morreu na tua família? Você fez chuvá? Por que quem morreu? Porque normalmente não alegre, mas é só quando a gente passa por uma perda, quando passa por um grande sofrimento, por uma dificuldade, a pessoa começa a se questionar qual é o sentido da vida. As pessoas, a gente acaba vivendo com a sensação que a gente vai viver para sempre, ninguém vai morrer, são só os outros que morrem, com a gente nunca vai acontecer. Quando acontece com alguém próximo, isso dá uma chacoalhada. A pessoa para se questionar aonde a minha vida ela está me levando. Então, tudo isso é parte da bondade de Deus. Os sofrimentos são para dar uma chacoalhada, para a pessoa voltar para a vida dela. A pergunta é: por que Deus não chacoalha a gente com o prêmio acumulado da loteria? Melhor chacoalhada aí com uns 30 milhões, qualquer um dá uma chacoalhada. Por que tem que ser com castigos e não com coisas boas? Então, tem algumas respostas interessantes. Primeiro, que se a gente tem muita fartura no mundo material, isso normalmente não só não conecta a gente com Deus, isso desconecta a gente de Deus. Então, no Shema Israel, olha que impressionante. Shema Israel fala que Deus ele vai mandar chuvas, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, e ele vai mandar toda a plantação, e vai ter muita fartura, e você vai comer e se saciar, e se cuida para você não desviar e não fazer idolatria. Peraí, estava tudo bem, estava tudo ótimo. De repente, o
passo que ele vai de uma situação maravilhosa para cuidado para não fazer idolatria, justamente quando está tudo bem, está tudo perfeito, a gente tem de tudo, a gente esquece o principal, a gente esquece que é Hashem que manda tudo para a gente. Então, mais um passo da Torá que fala, Yeshurun, é o povo judeu, ele engordou e ele deu um coice em Deus. Toda vez que a pessoa começa a ter muito poder, começa a ter muito dinheiro, isso começa a subir na cabeça dela e ela começa a achar que ela não precisa mais de Deus. Então, infelizmente, nos países que tem Baruch Hashem, analfabetismo zero, todo mundo tem sua casa, seu carro, tem estabilidade socioeconômica, os níveis de ateísmo são 50% a 60%. E ao contrário, países pobres, países onde tem fome, tem índices de ateísmo de 1%. Então, quanto mais a pessoa tem, infelizmente ele não usa isso normalmente para se conectar com Deus, ele usa para se afastar de Deus. Deus precisa de vez em quando dar uma chacoalhada. Mas já viu, esses países também têm um maior índice de suicídios, não tem? Anda junto. Se a pessoa não tem Deus, se a pessoa não tem objetivos, não tem um propósito na vida, chega um momento que a vida não preenche mais a pessoa. Tem a famosa música, né, dos Rolling Stones, And I try, and I try, and I try, I can get no satisfaction. Eu tento e eu tento, com todos os prazeres que o mundo pode oferecer, eu não consigo me satisfazer com os prazeres. Por quê? Porque o mundo material não preenche nossa alma. O mundo material pode preencher o nosso corpo, mas a nossa alma está lá dentro gritando, como fala porque a avó, o trabalho é longo, os trabalhadores são preguiçosos, o tempo é curto e o dono da casa pressiona. A alma está lá pressionando, a alma está desesperada. E todo o prazer material não preenche a alma, ela continua gritando cada vez mais alto. Um outro ponto é que, infelizmente, a gente tem muito na vida, Deus manda muita bondade, mas a gente não sabe dar valor, a gente não sabe agradecer, a gente não sabe reconhecer as coisas boas que a gente tem na vida. Então, pouca gente pergunta, por que eu, Baruch Hashem, tenho um corpo perfeito? Por que eu, Baruch Hashem, tenho uma casa? O que a gente pergunta quando roubam o nosso carro? Deus, por que o meu carro? Peraí, mas nas tuas coisas boas você não faz essa pergunta para Deus. Por que eu recebi isso? Por que eu tenho essa coisa boa? A gente só lembra de Deus, infelizmente, quando acontece alguma coisa difícil. Então, é aquela história famosa de uma pessoa que está do alto de um prédio e começa a pegar fogo e ele quer chamar a atenção de alguém que está passando na rua. Então o que ele faz? Ele joga uma moeda de R$1. A pessoa pega a moeda, guarda no bolso e vai embora. Vai ver que eu joguei pouco. Então ele joga R$5. A pessoa também guarda no bolso e vai embora. Ele tenta com R$100. A pessoa não olha para cima para ver quem jogou, ele guarda no bolso e vai embora. E aí ele joga um tijolo no carro. O cara toma uma tijolada, a primeira coisa que ele faz, ele olha para cima para ver quem deu a tijolada nele. E ele vê o homem lá pedindo ajuda e ele consegue salvar o homem. Deus também faz a mesma coisa. Deus manda R$1, Deus manda 5, Deus manda 100. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é bondade, e bondade, e bondade. O que a gente faz? A gente guarda no bolso e continua a vida, sem prestar atenção, sem agradecer, sem reconhecer as coisas boas. De vez em quando Deus manda um tijolo, aí a gente lembra disso. Quando toma a tijolada, aí a gente olha para cima, Deus, por quê? Por que você não perguntou até agora por que R$1 e por que 5 e por que R$100? Porque só na tijolada a gente lembra de Deus. Então, quanto mais a gente lembrar de Deus sem precisar tomar tijolada, então Deus não vai dar essa tijolada para a gente. Olha que interessante, Parashat Kitissá começa a falar sobre as quebras das tábuas. Então, teve o Retaegel, o pecado do bezerro de ouro, Moshe está descendo com as tábuas, e antes dele chegar para ver o Retaegel, e a consequência vai ser que ele vai quebrar as tábuas, a Torá começa a falar, olha, essas tábuas eram milagrosas, foram escritas por Deus, as pedras foram moldadas por Deus, está escrito de um lado até o outro, quer dizer, um milagre aberto, que ela está esculpida de um lado até o outro, e não está invertendo a imagem do outro lado,
e se ela está esculpida de um lado para o outro, a letra Samer e a letra Mem, que tem uma parte no meio, como que isso está sustentando? Isso deveria cair, está acontecendo um milagre. Por que agora? A resposta é, a gente só sabe dar valor para as coisas quando a gente está para perder. Agora que as tábuas estão para ser quebradas, o povo judeu resolveu dar valor para elas. Quando receberam as tábuas, a Torá ela não se alonga tanto, mas agora que vai quebrar, agora eles vão dar valor. Então na vida, quantas vezes, infelizmente, a gente tem tudo de bom, aquela famosa frase, eu era feliz e não sabia. Por que não sabia? Porque não sabe dar valor. É só depois que já perdeu o alvo. Hoje em dia, se eu tivesse, eu ia ser muito mais feliz. E por que não foi feliz naquela época? Por que precisou perder para saber que a gente poderia ter sido feliz? Olha que interessante, os olhos, a gente tem uma parte branca, a gente tem uma parte colorida e a gente tem uma parte preta no olho. Por onde a gente enxerga? Pela parte preta. Por que Deus fez dessa maneira? Para mostrar que a gente só sabe dar valor depois que a gente perde. Enquanto a gente tem as coisas, a gente não sabe dar valor, a gente só sabe dar valor depois que a gente já perdeu. Então, os sofrimentos são uma maneira de dar uma chacoalhada na gente, fazer a pessoa olhar para cima e ele entender erros que ele pode ter cometido, e ele saber enxergar as coisas que ele tem na vida. Olha o que o Talmud fala, impressionante. Toda vez que a gente tem um sofrimento, o que a gente deveria fazer? O Talmud fala, Yepashpesh b'masav. Começa a verificar os teus atos. E normalmente, medida por medida, da onde está vindo o sofrimento. O exemplo clássico que a gente sempre usa, a pessoa queimou a boca com café. Procura na boca algum mau uso. Está falando Lashon Hará, ou está falando palavras feias que não poderia estar falando, e por isso que queimou a boca. Então, a gente tem que sempre tentar procurar como Deus está se comunicando com a gente. Também as coisas, entre aspas, ruins, fazem a gente dar valor para as coisas boas que a gente tem na vida. O famoso exemplo, aquele dia que falta luz, a gente percebe como que a luz era importante na minha vida. É tão natural, você entra em casa, você aperta o botão, está tudo iluminado, a geladeira está funcionando, o rádio, tudo funciona, mas você não sabe dar valor porque é bondade o tempo inteiro, já cai no automático. Deus às vezes precisa fazer a luz faltar, para a gente ver que a comida na geladeira começa a estragar, e no escuro você não consegue enxergar nada, começa a tropeçar em tudo. Então às vezes precisa faltar, para infelizmente a gente dar valor para as coisas boas que a gente tem na vida, e finalmente as necessidades são o que conectam a gente com Deus. Então, quando Adam Arishon, ele transgrediu, e a cobra, ela também transgrediu. Qual foi o castigo de Adam Arishon? Com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Vai ser difícil. Qual que é a maldição da cobra? Você vai rastejar sobre o seu ventre e você vai se alimentar do pó da terra. Isso não é uma maldição, isso não é para falta pó na terra. Para o ser humano vai ser difícil ter o teu sustento, ter o teu pão. Isso dá para entender o castigo, mas qual o castigo? Que você vai rastejar, você vai comer o pó da terra. Deus está dizendo para a cobra, eu não quero mais você. Eu vou te criar uma situação que você nunca mais vai precisar de mim. Você vai rastejar, você vai comer do pó da terra e você não vai precisar de mim, você vai embora. Mas o ser humano, eu vou criar uma dificuldade para ele, o teu sustento vai ser difícil e aí você vai ter que voltar para mim. Então Deus está afastando o ser humano com a mão esquerda e trazendo ele de volta com a mão direita. Os sofrimentos são uma forma que Deus tem de trazer a gente de volta para perto dele. Então, aquela famosa pergunta, né? Quando a gente vai para Disney, não tem lugar para rezar, porque na Disney ninguém precisa de Deus. Na Disney está todo mundo feliz, está todo mundo se divertindo. Eu não sou de Deus na Disney. Mas e no hospital? Sempre tem um lugarzinho para rezar no hospital, porque lá a gente lembra de Deus.
Quando a gente precisa dele, a gente lembra dele. Quando tudo está muito bom, quando tudo está muito tranquilo, infelizmente a gente acaba esquecendo dele. Se a gente conseguir refletir, se a gente conseguir parar para enxergar os nossos erros e se a gente conseguir reconhecer as coisas boas que Deus ele faz para a gente, então com certeza a gente vai evitar muito sofrimento. Os sofrimentos, na verdade, são uma reação de Deus aos nossos atos, ou de fazer coisas equivocadas, ou de não saber reconhecer as coisas positivas que a gente tem na vida. Tem um terceiro ponto, isso um pouco mais profundo, não é, deixa eu ver que não é tão diretamente entendível quanto os dois anteriores, mas a gente tem que saber que Deus tem um plano para o mundo, existe supervisão particular e supervisão geral, que a gente chama em hebraico a Ashgaha Pratit e Ashgaha Klalit. Ashgaha Pratit é uma supervisão particular, que Deus está vendo cada pequeno detalhe do que acontece na vida da pessoa, e Ashgaha Klalit é uma supervisão um pouco mais genérica, onde Deus não está interferindo em cada um dos detalhes. Então, vamos voltar de novo para o Rav Dessler, a ideia dele, do professor na sala de aula. Os alunos, eles têm um tratamento especial, cada aluno é único, mas as mesas e as cadeiras, eles não são o principal da escola, eles são coisas secundárias. Então, assim também na vida, existe o principal, que vai ter uma Ashgaha Pratit específica, e tem coisas que são secundárias. Então, normalmente, Deus criou o ser humano como o centro de toda a criação. Então, por isso que o ser humano foi criado como a última criação de Deus, porque Deus queria que o mundo estivesse pronto para quando o Adão viesse aqui para o mundo. Então, Adão, o ser humano, ele é o centro da criação, e todo o resto da criação, ele é um instrumento para servir Adão, para Adão poder cumprir o objetivo dele, o propósito dele aqui no mundo. Normalmente o homem, ele vai ter supervisão particular de Deus, enquanto o resto da criação vai ter uma supervisão mais geral. Por exemplo, um homem, ele tem 2 vacas, e ele tem um decreto que uma das vacas vai morrer. A vida das vacas não depende mais delas mesmas, dependem agora do ser humano. Quer dizer, qual vaca vai morrer, a vaca A ou a vaca B, não depende do mérito das vacas, isso depende do ser humano. Quer dizer, as vacas estão como secundárias dentro do plano principal que Deus ele tem para o mundo. Então, infelizmente, quando uma pessoa não cumpre o papel dela, ele começa a sair de uma supervisão particular e começa a entrar numa supervisão geral. O que isso vai ensinar para a gente? O que isso vai ajudar a entender? Olha que impressionante. O Rav Dessler fala que tem um aluno que está atrapalhando a aula. Esse aluno, ele fica conversando, ele fica jogando papelzinho, ele puxa o cabelo do aluno do lado. Chega uma hora, o professor não aguenta e coloca ele para fora da sala de aula. O que ele vai fazer? Ele é mandado para o refeitório. Ele que vai agora preparar os lanches de todos os alunos. Olha que interessante. O professor está longe dele. Então, se ele fizer bagunça no refeitório, ele não vai tomar bronca nenhuma. Fora isso, quando ele tiver vontade de sair para jogar bola, ele sai para jogar bola sem precisar pedir autorização para ninguém, e essa pessoa tem poder na mão dela. Olha só, ela escolhe para quem que vai o melhor lanche. Olha, para aquele amiguinho eu vou dar um lanche caprichado. Ele tem poder nas mãos dele. Enquanto isso, os bons alunos, coitados, estão lá na sala de aula trancados, o dia inteiro estudando. Se eles fizeram uma bagunça na sala de aula, o professor vai dar bronca neles, tem que fazer lição de casa, tem que fazer prova. Aonde está a justiça nessa escola? O mau aluno está curtindo a vida doidado, e o bom aluno está lá sofrendo.
Não deveria ser o contrário? Qual que é a resposta? A resposta é no fim do ano. Se eu olhar agora, realmente parece injusto. Mas vamos olhar o que vai acontecer no final do ano. O bom aluno, ele vai passar de ano, ele tem um diploma, ele é uma pessoa melhor, uma pessoa que está mais educada, mais preparada para os desafios da vida. Enquanto o mau aluno, ele não tem diploma, ele não vai passar de ano, a permanência dele na escola não depende mais dele mesmo. Se decidir agora, por exemplo, que nessa escola não tem mais lanche, esse aluno é desnecessário, ele não precisa mais estar na escola. Se ele precisa do professor, às vezes o professor não vai estar lá perto dele para ajudar ele no que ele precisa. Então, olhando no final do ano, não valeu a pena esses prazeres que esse mau aluno ele teve. Os tzadikim são o centro da criação. Eles têm sofrimentos, eles têm testes na vida, eles passam por dificuldades. Por quê? Porque Deus quer que eles passem de ano e que eles se tornem pessoas melhores até chegar na perfeição. E Deus vai testando eles, Deus vai mandando dificuldades. Por quê? Porque eles são os astros principais do mundo. Os Rechaim, o que acontece? Ao contrário, eles são a parte secundária, eles são a cadeira, eles não são o artista principal. A existência deles agora é só por causa dos tzadikim que estão no mundo. Então, como eles já não são mais o centro da criação, não tem mais por que Deus ficar dando castigo para eles melhorarem. Por quê? Porque eles viraram coadjuvantes do plano do mundo. Às vezes, olha que impressionante, os sábios falam que um tzadik, ele está passando pelo deserto, ele está com muita sede, ele está com muito calor, e ele precisa sentar para descansar. E tem um castelo de Urachá, que está lá, com uma muralha grande, para ter um lugar com sombra para o tzadik sentar. Olha que impressionante. Esse Irachá, ele só tem um castelo porque ele só tem um castelo para poder fazer sombra, para quando aquele tzadik ele precisar sair e precisar sentar para ter uma sombrinha dele. Então Deus manda sofrimentos para quem Ele ama. Essa é a regra, é um sinal de preocupação. Isso é uma regra até de Shalom Bait. Um casal que briga é melhor do que um casal que não se fala mais. Enquanto tem briga, significa que um ainda se preocupa com o outro. Quando um não se importa mais com o outro, quando um não fala mais com o outro, significa que acabou o relacionamento. Então, o Talmud fala que se alguém está 40 dias sem nenhum sofrimento, é bom essa pessoa se preocupar, porque pode ser que ele perdeu o mundo vindouro. Olha que impressionante. Como é o contrário do que a nossa lógica diz. Se a pessoa tem sofrimento, parece que ele não é tzadik, ele não merece. O Talmud ensina justamente o contrário. 40 dias que a pessoa não teve algum nível de sofrimento, significa que pode ser que ele perdeu o mundo vindouro e recebeu já toda a recompensa aqui nesse mundo material. E o último ponto da Anhagá, né, da forma de Deus conduzir o mundo, a Anhagá Tamishpat, é a reencarnação da alma. Como a gente já falou sobre a reencarnação, vamos só dar uma passada muito rápida, como isso ajuda a entender sofrimentos, por que pessoas boas elas sofrem e por que pessoas ruins elas podem ter sucesso na vida. Então o Midrash ele fala de 3 pessoas, uma cena que está acontecendo com três atores principais. Uma pessoa, ela acabou de receber muito dinheiro, ela vai descansar num lugar e ela perde a carteira com todo o dinheiro. Vem uma segunda pessoa, encontra aquela carteira e vai embora. Chega uma terceira pessoa para descansar no mesmo lugar. Quando o cara que perdeu o dinheiro descobre que ele perdeu, ele volta lá para o lugar. E ele acorda o cara que está dormindo e fala: me dá meu dinheiro. Ele falou: que dinheiro? Ele falou: ou você devolve ou eu vou começar a te bater. Ele falou: não sei de que dinheiro você está falando. E o cara começa a bater no sujeito que realmente não pegou o dinheiro.
Aonde está a justiça? É correto isso? Um apanhou sem fazer nada, o outro achou um dinheiro que não era dele e o cara perdeu o dinheiro, coitado. O que o Midrash fala para a gente? Que na vida passada, na encarnação anterior, essa pessoa que estava com o dinheiro na mão, ele tinha roubado esse dinheiro de uma outra pessoa. Quem era a outra pessoa? Aquele que encontrou o dinheiro. E eles foram para um julgamento. A pessoa descobriu que foi roubada e denunciou e foram para o julgamento. E o cara, o ladrão, chegou para o juiz e falou: juiz, quanto o senhor quer aí para a gente fazer um negócio? E o juiz aceita uma propina, infelizmente um suborno, para desviar o julgamento e fala: o réu é inocente, ele não deve nada. A história terminou com coisas pendentes. Uma pessoa está com dinheiro que não é dela. Uma pessoa perdeu um dinheiro que sim é dela. E o juiz foi uma pessoa injusta. Os três vão voltar numa outra vida. Aquele que perdeu o dinheiro vai recuperar o dinheiro dele. Aquele que levou o dinheiro que não era dele vai ter que perder, vai ter que devolver. E o juiz vai vir aqui para apanhar, para largar a mão de ser desonesto. Hashem, ele fecha tudo. Então, se a gente olhar só uma vida, não dá para entender nada. Por que esse está apanhando? Por que esse perdeu? Por que esse ganhou? Só lembrando, isso também a gente repete muito, mas peraí, esse cara foi roubado e vai ter que voltar numa outra vida. A gente falou que voltar é um sofrimento muito grande. Por que ele tem que voltar junto também? E a resposta é porque ele não perdoou a pessoa na vida anterior. Se a gente não perdoa alguém que fez mal, você vai ter que voltar junto com ela. Então vale a pena, por isso que todos os dias à noite, antes de dormir, a gente faz uma tefilá que a gente perdoa todos aqueles que fizeram mal para a gente. Então a gente perguntou na aula de reencarnação por que eu vou pagar por uma coisa que não fui eu que fiz, é uma encarnação anterior. Se eu fui muito ruim na encarnação anterior, não tem nada a ver comigo. Nessa encarnação eu sou tão bonzinho, eu me esforço. Por que eu vou pagar o que uma encarnação anterior fez? E a resposta é: como um ladrão que ele pratica um roubo, ele troca de roupa no dia seguinte. Então a polícia pega ele e tem um vídeo lá das câmeras de segurança provando que ele é o ladrão. E o ladrão fala: não sou eu, olha só, aqui está de calça jeans e camisa vermelha, eu estou de camisa amarela, estou com outra calça, não sou eu. A polícia soltaria ele? Ele trocou de roupa. A essência dele é a mesma pessoa que trocou de roupa. A alma é o nosso eu verdadeiro. Esse corpo simplesmente é uma outra roupa para a mesma alma que cometeu o erro na encarnação passada. Então a gente tem que saber que tudo que a gente está passando agora, se não foi nessa vida que a gente errou, foi os nossos atos numa vida passada, num outro corpo, mas a mesma alma que está tendo a chance de vir consertar. Baruch Hashem, a gente tem agora um presente de Hashem, a gente tem condições de consertar uma alma que veio numa encarnação anterior e recebeu a chance de voltar numa nova vida para consertar o que ficou pendente. Então isso é parte do Hesed, parte da bondade infinita de Hashem, que permite que a gente conserte os nossos atos, que a gente, Baruch Hashem, possa voltar para uma nova vida para consertar tudo que ficou pendente. É como um aluno que ele não passa de ano. Então o professor vira para ele e fala: olha, esquece, você não pode ir para o próximo ano. Então, por favor, me deixa fazer de novo a prova. E ele vai fazer de novo uma prova, mas que por mérito ele não teria direito. Ele não passou de ano, você já teve as chances, você sabia as regras do jogo, mas esse professor, ele é bonzinho. Ele dá mais uma prova para o rapaz fazer, para dessa vez ele conseguir passar de ano. Mas tem que lembrar que a reencarnação, ele é um sofrimento muito grande para a alma, pior do que o Gehinnom, pior do que a limpeza espiritual que essa alma tem que passar aqui no mundo, que a pessoa passa quando ela sai desse mundo.
Está escrito que uma alma que chegou perto de Deus, que já sabe o que é o mundo espiritual, que ele viu toda a verdade, quando essa alma recebe um decreto que ela vai ter que voltar para esse mundo, essa alma fica desesperada. A alma não quer mais voltar, porque ela já viu quando esse mundo é o mundo do Tovavô, o mundo do caos. Então, o Hafetz Haim traz uma história, a gente contou na aula de reencarnação, que tem um passuco que fala que os julgamentos de Deus, eles são verdadeiros e eles são corretos quando eles estão juntos. Significa que a perfeição de Deus eu só vou conseguir enxergar quando eu fechar o quadro de presente, passado e futuro. A gente olhando só o agora, a gente vai ter muitos questionamentos. Moshe Rabbeinu, na Parashá Vairá, Deus, mas por que você fez mal? Deus respondeu para ele: se você visse daqui de cima o quadro completo, se você visse daqui de cima a formação do povo judeu, o quanto esses sofrimentos foram importantes, na verdade, sem esses sofrimentos, o povo nunca ia chegar a ser o povo judeu. Então, o quanto a gente tem que saber que Deus, tudo que Ele faz é bondade, Deus tem um quadro completo das coisas e a gente só vai conseguir enxergar tudo, só vai ser verdadeiro e correto quando estiverem juntos, quer dizer, a gente tiver uma visão completa desse mundo e do mundo vindouro para entender tudo o que está acontecendo. Então, a gente não pode nunca julgar Deus. A gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro está questionando, está julgando. Não, Deus, mas por que aquela pessoa que é tão ruim teve que receber uma coisa boa? E por que aquela pessoa que é tão boa teve uma coisa ruim? A gente não tem direito de questionar Deus, porque a gente não enxerga, a gente não sabe nada. A gente é tão pequeno e ao mesmo tempo tão prepotente de achar que a gente pode julgar os atos de Deus como se a gente estivesse no mesmo nível intelectual para entender tudo que Deus faz. Nem das pessoas. Nem das pessoas, a gente não pode nem gavar o orgulho de se achar melhor que os outros. Quanto mais a gente se achar melhor que Deus, que a gente pode entender tudo, é questionar os atos dele. Tem situações difíceis, tem momentos dolorosos na vida, mas tem que saber que isso é parte de um plano muito maior e que esse plano ele é bondade infinita de Hashem. Aula